Eu queria falar de duas declarações que repercutiram bastante, declarações polêmicas, acho que até uma chance de você esclarecer se de fato aconteceram, qual que era o contexto, enfim. Uma que é que o sócio-torcedor, o sócio-torcedor, o fiel torcedor, o sócio do clube, ou quem não tinha o cartão BMG na época de 2020, não era um verdadeiro corintiano. E uma segunda declaração era que o Corinthians não tinha Mundial até a renovação e transparência, que aí daria a entender que o título mundial de 2000 não era, enfim, de verdade, ou não valeu. Essas duas declarações, eu queria que você explicasse se de fato aconteceram desse jeito e se você concorda com elas, se você mudou de opinião, enfim. Eu não mudei de opinião, vou explicar o que aconteceu. Olha, quando do fato do BMG, você falou de um jeito que não foi o jeito que eu falei. O que eu disse foi o seguinte: eu estava numa live com um grupo de corintianos e eu disse a eles o seguinte, que um cara me ligou de madrugada, tal, e foi uma coisa que eu já pedi desculpa, já tentei de várias vezes, todas as vezes que eu posso. O que eu disse foi o seguinte, que a pessoa tinha condição de ter, eu estava naquele momento defendendo o clube, que as pessoas podiam ir lá e se cadastrar no BMG, porque era de graça. E cada pessoa, é isso que as pessoas precisam entender, cada pessoa que fosse lá, se cadastrasse no BMG, isso trazia dinheiro para o Corinthians. Foi isso que eu quis dizer. Mas foi um fato que eu já pedi desculpa, que eu já várias vezes, em todas as entrevistas que eu fiz, eu fiz questão de ilustrar isso. Gente, eu não queria falar isso, porque eu costumo dizer assim, ó, a favela venceu. Então, eu sou aqui o maior representante da favela. Então, em nenhum momento eu teria feito uma fala para querer menosprezar o torcedor. Muito pelo contrário. O que eu mais quero é que o torcedor entenda que o que eu quero, o que eu vou trabalhar para isso, o que eu vou fazer como presidente do Corinthians, é fazer com que o Corinthians seja cada vez mais vitorioso, que o Corinthians tenha um time de qualidade, que a gente possa disputar campeonato. Então, e vou trabalhar para que a gente consiga ir diminuindo as dívidas e mantendo os compromissos, todos os compromissos do Corinthians em dia. Então, esse é o fato e é isso o que eu quero explicar dessa primeira parte. E quando eu fui falar do Mundial, foi o seguinte, eu estava no meio do começo de uma entrevista, uma coisa assim, muito pesada, uma coisa muito... E aí eu fui dizer o seguinte, a pergunta que me fizeram era sobre a renovação e transparência. Eu fui começar a pergunta, e infelizmente eu comecei a pergunta dizendo, a pergunta foi assim, você pode enumerar os fatos da renovação e transparência? E aí eu fui falar, e infelizmente eu acabei falando que a gente tinha ganhado o Mundial, e foi um erro de colocação. Não foi que eu disse que eu não sabia. No entanto, se vocês quiserem saber, eu estava no Maracanã quando o Corinthians ganhou o Campeonato Mundial. Então, eu não vejo problema nenhum nisso, não. O que as pessoas precisam entender aqui, que você, numa entrevista, numa hora de pressão, a pessoa simples, aquela pessoa que vem de família simples, que não está acostumado a estar na frente da televisão, gente, eu não fiz nada demais. Eu vejo tanta gente errar. Eu vejo o candidato nosso da oposição vir a público e dizer que trabalhou com Washington de Oliveto. É mentira. Eu vejo o candidato da oposição vir a público e dizer assim, olha, o Corinthians vai ganhar ou vai perder do Botafogo? Ah, vai perder de 2-0. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada. O cara foi e consertou. E eu consertei lá também, da mesma forma que eu consertei lá também. Olha, eu falei, são 2 mundiais. O Mundial de 2000 e o Mundial de 2002. Então, eu consertei tudo. Infelizmente, é só pegar aquilo que interessava e recortar aquele pedaço. Então, eu quero mais uma vez pedir desculpa ao torcedor, mas o torcedor pode ficar tranquilo que a gente sabe tudo que acontece no Corinthians. Eu estou há 35 anos e além disso, eu fiquei 17 anos carregando a bandeira do Corinthians nas costas, sem ver o Corinthians ser campeão, e continuo aqui corintiano, como sempre, e candidato a presidente do clube. Qual?